E a figura de Dom Helder lá no Nordeste e ao mesmo tempo também para todo o Brasil, né? Dom Helder que foi um religioso e ao mesmo tempo também um poeta. Deixou tantas frases, tantos versos escritos. Dom Helder, ele já deixou de ser uma figura só do Brasil ou do Nordeste para ser uma figura universal. É uma referência para a igreja. Por isso que eu estou muito feliz e muito contente com esse processo que iniciou de beatificação do Dom Helder. Por quê? Para quem conviveu com o Dom Helder, para quem conheceu o Dom Helder, para quem teve contato com o trabalho dele. E é interessante até falar dele para as novas gerações que não o conheceram e que vão procurar conhecê-lo, buscar conhecê-lo. O Dom Helder é uma figura icônica da igreja no Brasil, porque ele nasceu no Ceará, mas ele foi bispo de Recife, foi aí em Recife que ele viveu os anos mais duros da ditadura e se elevou como a voz dos pobres, a voz daqueles que não tinham voz, defendendo os estudantes. Há episódios belíssimos da vida de Dom Helder, principalmente por causa da sua simplicidade, da sua proximidade do povo, né? Ele era um grande irmão, né? Ele era o pastor, claro, mas ele se colocava tão próximo das pessoas, principalmente dos mais simples. Então, por isso, Dom Helder, quando se fala de Dom Helder em Recife, por exemplo, as pessoas, o olho brilha. Por quê? Porque o trabalho de Dom Helder na igreja do Recife foi fundamental para, por exemplo, que a gente já está falando dos 50 anos do Concílio Vaticano II, para viver o Concílio Vaticano II. Então, na experiência de Dom Helder, e Dom Helder viveu assim o nascimento, ele viveu intensamente aquela experiência do concílio e que levou, de certa maneira, a experiência da América Latina, do Brasil, para o Concílio Vaticano II, e depois, né, vivendo as consequências, ou os anos imediatamente posteriores ao concílio, marcou a Igreja do Brasil, né, marcou um estilo de viver. Ele foi fundamental para a experiência das comunidades eclesiais de base, da igreja dos pobres, de uma igreja comprometida com a liberdade, com a dignidade humana, né, com a defesa dos direitos humanos. Dom Helder, quantas vezes Dom Helder foi na cadeia, tirar gente da cadeia, porque os pobres que eram presos assim, sem nenhum tipo de acusação, assim, mais sem processo, como acontece hoje ainda, né? E era um bispo que inspira hoje, inspira até hoje, né? E é interessante a gente poder resgatar essas figuras. Por quê? Porque nós estamos precisando de pessoas que inspirem a gente também no pastoreio, no cuidado das pessoas, principalmente dos mais humildes. Então, o advento assim, do Papa Francisco vem ajudar a gente a perceber a necessidade dessa proximidade dos que mais sofrem. E Dom Helder é uma figura que se coloca como uma luz, assim, iluminando a gente no segmento de Jesus. E você falava aí do Dom Helder poeta, exatamente, o fato dele ser simples, o fato dele se colocar assim, aberto ao Espírito Santo de Deus, ele falava de uma maneira tão simples. Existem programas de rádio ainda hoje, os áudios, assim, a gente pode ter acesso assim, a alguns sites, dos programas que ele tinha no rádio, na Rádio Olinda, né? E cada reflexão que faz, cada palavra que usa, tem poesia. O jeito de falar, o modo de se aproximar do mistério de Deus e principalmente da realidade que o cercava. Então ele dizia, mas não é possível. Ele dizia assim, quando eu falo, quando eu falo de dar esmola aos pobres, né? Me chamam não, eu sou um bom bispo, um bom pastor. Mas quando eu falo por que a pobres, eu questiono a pobreza, aí me chamam de comunista. E de fato Dom Helder ficou proibido de aparecer na imprensa do Brasil, de ser citado até durante anos, né? Por conta da ditadura, da repressão que houve no Brasil. E ele foi uma voz assim que se levantou de um modo impressionante, né, contra as injustiças no Brasil. Padre Miguel, para poder encerrar nossa conversa, penso que muita gente que vai nos acompanhar gostaria de ter o seu contato, até mesmo para poder conhecê-lo mais e fazer contato com o senhor. Bom, para entrar em contato comigo, o melhor meio é o e-mail mesmo, né? Então, meu e-mail é migo.martins@gmail.com. Migo, M-I-G-O, que é o meu apelido, né? migo.martins@gmail.com.